urgente para tudo. Brasil, Estados Unidos. A temperatura subiu de tal maneira que saiu faísca. O presidente Lula ordenou uma reação firme contra o governo de Donald Trump. Sim, você não ouviu errado. Trump, através do seu secretário de Estado, Marco Rubio, ameaçou aplicar sanções contra o nosso ministro Alexandre de Moraes. E sabe o que Lula acaba de fazer, queridos? Não sabe? Eu vou te contar. Mandou o Itamaraty agir imediatamente, mas em silêncio. Nada de nota oficial. Nada de coletiva de imprensa. Nada disso, tá? A resposta vai ser nos bastidores da diplomacia. Por quê? Porque estamos falando do presidente Lula. Enquanto isso, nos corredores do STF, a reação foi de indignação total. Mas Moraes está como? Tranquilo, que nem água de poço. O ministro do Supremo Tribunal disparou. Moraes é vitalício. Trump? Não. Só quem se manifestou publicamente foi o ministro da AGU, Jorge Messias. E ele mandou o recado. Boa convivência entre países pressupõe reciprocidade. Ou seja, se bater, vai levar. Ai, gente, Disney, Nova York. E agora? Será que essa tensão vai realmente explodir? O Brasil vai confrontar os Estados Unidos da América. E Trump vai mesmo sancionar Alexandre de Moraes? Deixa aqui a sua opinião, tá? Ela é muito importante. Aproveita, compartilha esse vídeo, porque o mundo precisa saber. E detalhe, me segue, dá essa moral aí. Gente, chega, passou de todos os limites. Eu estou entrando com a representação criminal, agora está pronta, contra Eduardo Bolsonaro. Eu quero explicar a você. Vocês viram o absurdo da declaração do secretário de Estado dos Estados Unidos do governo Trump, Marco Rubio, que disse o seguinte, numa audiência do Congresso, que admitiu que o governo Trump está estudando possibilidade de sanções contra o ministro Alexandre de Moraes. Eles querem utilizar uma lei Magnitsky, que é uma lei que eles usavam contra ditaduras. Veja bem, nessa lei eles permitem sanções, inclusive a familiares, bloquear cartão de crédito, um monte de coisa. Eu quero explicar o porquê nós estamos entrando com essa representação criminal contra Eduardo Bolsonaro. É um golpe continuado que eles tramam. Era a Operação Punhal Verde e Amarelo. 8 de janeiro depredaram o Supremo, o Palácio do Planalto, o Parlamento Brasileiro. Ele continua cometendo crime contra o Estado Democrático de Direito. Ele o que faz nos Estados Unidos? Cada dia procura uma autoridade diferente, mentindo sobre a realidade brasileira. E ataca diretamente o ministro do Supremo, que é o relator que envolve o pai dele, Jair Bolsonaro, onde a gente entra no segundo crime. Crime de coação no curso do processo. Nós temos um julgamento que está começando. Ele articula para quê? Para desmoralizar, para tentar sancionar o relator do processo de julgamento do pai dele. Além de atentado violento contra o Estado Democrático de Direito, é coação no curso de um processo e, por fim, atentado contra a soberania nacional. É uma vergonha. Esse pessoal e Eduardo Bolsonaro, que ainda é deputado, porque ele se licenciou, num momento como esse, ficar conspirando com a nação estrangeira contra os interesses do nosso país, contra os interesses nacionais. Eu quero chamar a sua atenção da gravidade desse fato. Defender o ministro Alexandre de Moraes nesse momento é defender a democracia, defender as instituições democráticas. Eu espero que ele seja responsabilizado por todos esses crimes. É bombástico, galera. Chanceler dos Estados Unidos diz que Moraes pode ser punido por violação de direitos humanos. E aí, Eduardo Bolsonaro se manifestou. Vou ler aqui primeiro o que Eduardo falou e já eu falo qual seria essa punição contra Moraes. Em uma publicação na rede social X, o parlamentar elogiou a atuação de membros do Congresso americano favoráveis à medida e indicou que o processo está em fase avançada. Deputado Corey Mills é um homem de palavra, disse e fez. Escreveu aí Eduardo Bolsonaro. Vamos aqui para as sanções. O secretário dos Estados Unidos, Marco Rubio, afirmou que o governo norte-americano cogita aplicar sanções ao ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, que eu acho que não está nem um pouco aí preocupado. E nosso juramento integral de defesa da Constituição brasileira e pela soberania do Brasil, pela independência do Poder Judiciário e pela cidadania de todos os brasileiros e brasileiras, pois deixamos de ser colônia em 7 de setembro de 1822. E com coragem estamos construindo uma república independente e cada vez melhor. Uma república independente e democrática com a Constituição de 1988. E construindo com coragem, pois como sempre lembrado,
pela nossa eminente ministra Carmen Lúcia, citando Guimarães Rosa, o que a vida quer da gente é coragem. Você viu aí, o governo Trump, com base em fake news da extrema-direita golpista brasileira, analisa eventuais sanções contra o Moraes, que segundo eles, com base nas fake news desses bolsominions, estaria perseguindo opositores do governo, estaria perseguindo o Bolsonaro, estaria prendendo, de qualquer jeito os golpistas do dia 8 de janeiro. Ou seja, o governo Trump está do lado de criminosos, está do lado de golpistas, tentando aí interferir em nosso país. Só que, conforme disse o Moraes, o Brasil deixou de ser colônia lá atrás, no dia 7 de setembro de 1822, e o nosso país é soberano e ninguém vai intervir aqui no Brasil. Vale registrar que os Estados Unidos, do atual presidente Trump, é o país que mais desrespeita os direitos humanos, é o país que mais fica aí se intrometendo em guerra, fazendo confusão pelo mundo. Na verdade, quem deveria sofrer sanções era o Trump, era esse Marco Rubio, era o governo americano e não o Moraes e nem o Brasil. Então, pessoal, isso aí é mais uma estratégia desses bolsominions, dessa extrema-direita golpista brasileira, tentando prejudicar o nosso país e o povo brasileiro. Mas o nosso país não vai se acovardar. E Xandão, siga firme, o povo brasileiro te apoia e também o STF. É isso aí, pessoal, compartilha esse vídeo. Simples assim. Bomba urgente. Estão querendo derrubar a nossa soberania. Os Estados Unidos da América quer sancionar o ministro Alexandre de Moraes. Para mais Os Estados informações, Unidos acesse têm Metrópole. esse direito. Será que o país estrangeiro pode decidir quem deve ser punido no Brasil? Eu vou mostrar para vocês que essa tentativa é um ataque à nossa soberania. O ministro Alexandre de Moraes é uma autoridade legítima do Supremo Tribunal Federal, a mais alta corte de justiça do Brasil. Ele está cumprindo seu dever constitucional, garantir a ordem democrática, proteger as instituições e combater crimes. Só no Brasil cabe ao Supremo julgar se ele agiu certo ou errado, não aos Estados Unidos. Quem julga o ministro é a justiça brasileira, não uma potência estrangeira. Agora querem que um país estrangeiro, os Estados Unidos, imponha sanções ao ministro do nosso Supremo Tribunal. Isso é uma afronta à soberania nacional e um desrespeito ao Brasil e às nossas Nós não podemos aceitar que um país estrangeiro queira interferir nas decisões internas da nossa justiça, sob o pretexto de defender direitos humanos. O Brasil é um país soberano, com uma Constituição e o judiciário independente. Eles falam em aplicar a lei Magnitsky, uma lei americana que permite aos Estados Unidos punir quem eles quiserem, em qualquer lugar do mundo, sem julgamento, sem defesa. Mas quem deu esse poder aos Estados Unidos? Ninguém. Eles se deram esse poder. E agora tentam usá-lo para intimidar e interferir em outros países. Essa lei é uma arma política, usada de forma seletiva, muitas vezes para pressionar governos ou autoridades que não seguem os interesses americanos. Se aceitarmos calados, amanhã poderão tentar sancionar qualquer autoridade brasileira que tome decisões que eles não gostam. Hoje é o ministro Alexandre de Moraes. Amanhã pode ser qualquer um. Nós precisamos defender as nossas instituições e o nosso sistema de justiça, independente de quem esteja no poder. A soberania do Brasil não está à venda e nem pode ser ameaçada por sanções estrangeiras. Você acha certo que uma potência estrangeira possa punir autoridades do Brasil? Antes do Trump assumir, eu havia dito que Trump sempre foi um idiota, uma pessoa que não sabe nada de governança. Ele conseguiu falir 6 empresas que ele possuía nos Estados Unidos, inclusive cassino, que é uma coisa que não se... é uma coisa que não se fecha nunca. E eu disse também que ele colocaria o Brasil, caso ele se intrometesse aqui no Brasil, ficasse prejudicando o Brasil, ele colocaria nosso país no colo da China. E é o que aconteceu. Agora vocês vão entender por que as Globoletes lá da Globo News estavam tão atacadas com Lula visitando a China e a Rússia. E vocês vão entender qual a bronca que ele está querendo sancionar Moraes, qual é a bronca dele. O que ele fez colocou o Brasil em rota de colisão com o seu governo. E o Brasil indo até a Rússia e a China está dizendo um não, está dando uma pancada, um tapa na cara do Trump. E isso o deixou irritado. E a China substituiu os Estados Unidos pelo Brasil em muitas importações e exportações. E isso deixou o Trump maluco. Essas sanções que eles podem aplicar a Alexandre de Moraes terão, sem dúvida, uma resposta do STF e do governo brasileiro. O que Trump vai fazer novamente é colocar as empresas Mastercard, Visa, na mira do STF. Porque eles não podem agradar a Deus e ao diabo. Eles têm que fazer o que o Trump manda lá nos Estados Unidos, com aquela lei ditatorial, que pode excluir Alexandre de Moraes do sistema bancário e das bandeiras do Mastercard e do Visa.
Acontece que as empresas aqui no Brasil elas têm que atuar de acordo com as leis brasileiras. E caso Moraes seja sancionado, vai acontecer o que aconteceu na Rússia. Eles vão ter que partir, ir embora. O que poderá abrir para novas bandeiras, para novos negócios aqui no Brasil, inclusive negócios da China e da Rússia. Continuo dizendo, Trump é um verdadeiro idiota e mais uma vez vai dar um tiro no pé. Ele vai arrebentar com o país dele. E o país, Estados Unidos, cai na descredibilidade. Ninguém mais quer investir nos Estados Unidos. Ninguém mais quer adotar o dólar como moeda de referência. Ele está destruindo o sistema financeiro mundial, tal qual ele se apresenta hoje. Por isso, a China, por meio do BRICS, vem com soluções que vão afrontar os Estados Unidos. E até parece que isso daí prejudica o Alexandre de Moraes em alguma coisa. Ir lá visitar aquele país lá, os Estados Unidos. Visitar o quê ali? País fascistado. E vejam como são os fascistas. Lá, eles são ditatoriais, eles vão para cima do judiciário, e aqui eles querem interferir em outros países, também no judiciário. O judiciário é a última proteção que nós temos na democracia. Os fascistas não querem democracia. Eles querem ditadura. Eles querem uma democracia onde só eles possam falar, onde só eles possam fazer, e eles amarram a oposição. Eles destroem a oposição. Então, seria uma democracia de uma só via. Eu não preciso dar sugestão nenhuma ao governo, Lula tem a cabeça muito mais à frente que todos nós, mas eu acho que é o momento de nós começarmos a descartar os Estados Unidos em tudo. Importações, exportações, eles já não nos fazem tanta falta. Já é um país que foi se tornando, à medida que acabou a ditadura aqui no Brasil, foi um país que foi afastado pelo próprio Lula e pela Dilma. E nós devemos decretar agora a independência financeira total desse país. E isso é possível porque nós temos uma ferramenta maravilhosa, BRICS. O secretário de Estado norte-americano Marco Rubio diz que é grande a possibilidade de o ministro Alexandre de Moraes sofrer sanções dos Estados Unidos por violações dos direitos humanos em relação ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Bom, primeiro, sabe o que parece a fala dele, sem especificar nada de concreto? Que é tipo a famosa frase das mães de "na volta a gente compra". É meio que para acalmar o povo abilolado da oposição que acha que Bolsonaro é um santo e sofre mesmo perseguição política sistemática. Réu em um processo por tentativa de golpe de Estado, denunciado e acusado por diversos crimes com provas muito fartas, Bolsonaro pode ser tudo menos um homem que sofre perseguição política ao ponto de ter os direitos humanos violados. Ou ele também não teria o direito de defesa que vem tendo em todo o processo. Enfim, conversa muito mole. Segundo, quais seriam as sanções americanas contra Moraes? Bloqueio de bens em terras americanas e proibição de entrada no país. Sabe o grau de preocupação de Alexandre de Moraes com isso? Eu imagino que deva ser o mesmo do tipo, será que eu deixei a luz da sala acesa? Enfim, no mundo paralelo dos bolsonaristas deve haver uma comemoração hoje. No mundo real, é bom todo mundo continuar trabalhando, porque sanções assim não fazem nem cair e nem subir o dólar. Começou a mudança. Alexandre de Moraes está perdido. É isso mesmo. Acaba de vir dos Estados Unidos as ordens. Marco o Rubio, é isso mesmo. Marco o Rubio disse que Alexandre de Moraes vai pagar caro por estar perseguindo o maior mito da história da América Latina, Bolsonaro. É isso mesmo. E ele já disse, irei até os Estados Unidos. Retirarei Lula do poder. E irei colocar Bolsonaro para ser o príncipe da América Latina. É isso mesmo. A corte do Brasil não representa mais nada. A partir de agora, quem manda no Brasil é Marco Rubio. Você pode não conhecer ele, mas em breve você vai dar risada igual eu. Triste. E tem bolsonarista comemorando, achando que a corte norte-americana e esses trampistas podem vir aqui e apitar no Brasil. Mas não. Aqui é Brasil. Ótimo dia. Fiquem com Deus. Xandão, estamos com você. Os Estados Unidos cogitam aplicar sanções ao Xandão. Finalmente, alguém faz alguma coisa. A extrema-direita está feliz da vida, comemorando. O Marco Rubio, secretário de Estado do Laranjão, ontem afirmou isso. Que os Estados Unidos estavam cogitando aplicar sanções ao Xandão a partir de uma lei que existe para punir estrangeiros que violam sistematicamente os direitos humanos ou que são corruptos. As sanções seriam, Xandão teria os seus bens bloqueados nos Estados Unidos e não poderia entrar nos Estados Unidos. Xandão ficou de cabelos em pé de tão preocupado que ele está com isso, com todos os bens que ele tem nos Estados Unidos. E ainda cogitam estender essa lei para outros ministros ou mesmo para familiares dos ministros da corte. Só pra constar que Xandão não tem nenhum bem nos Estados Unidos, tá? Que eu saiba é outra família que tem bens lá, não sei que família é essa. E se a moda pega, eu acho que não seria Xandão a ser impedido de entrar nos Estados Unidos e ter seus bens bloqueados por lá. Quem é que tá no meio disso? Dudu Bananinha. Que tá lá passeando, parece que é deputado pelo Texas. O pai pedindo Pix para que ele se mantenha lá, por lesa pátria. O patriota traidor. E recentemente Dudu Bananinha estava chorando que o relatório da OEA não colocou a violação de direitos humanos que acontece no Brasil. A nossa democracia está em risco. Que democracia está em risco, Bananinha? Vai se enxergar. Não era só um soldado para fechar o Supremo?
Parece que a coisa não era bem assim, né? Tá no meio disso e tá comemorando. Só que isso teria um efeito no judiciário inteiro. Seria um claro ataque à soberania do Brasil. Trump tá se comportando como polícia do mundo. Vamos aguardar pra ver. Acho que é cortina de fumaça. O que vocês acham disso? A OEA nasceu em 48, junto inclusive com o Estado de Israel. E aí a OEA se tornou a central de golpes a partir dos anos 50, e aí, nos anos 60, muito mais, eles passaram a dar golpes de Estado em todos os países da América Latina, quase todos. Alguns poucos se livraram de golpes de Estado. Onde eles não davam golpe, eles colocavam um governo extremamente amigo que simplesmente entregava tudo. Olha, central de golpes dos Estados Unidos. Aí, nas palavras aí do Eduardo Bolsonaro, eu te dou o contexto histórico. Mas ele diz, mas no entanto, esses valores que nós queremos, né, que é o valor de ferrar com o Brasil, não tá dando não. O presidente Trump fez uma acusação caluniosa à África do Sul, mas eu gostei da resposta do presidente da África do Sul. Ele falou, eu não tenho um avião para lhe dar, né? E isso eu achei tão singela a resposta, que achei tão importante diante daquela calúnia do presidente Trump. Nós temos que tratar os países como parceiros, como companheiros, como aqueles que estamos na mesma estrada para mudar o mundo. E aí, que foi que o presidente Lula falou lá pro Xi Jinping que conseguiu convencer ele a trocar os Estados Unidos pelo Brasil? Duas coisas que você precisa saber a respeito desse assunto e que você não vai ver em lugar nenhum, né? A Rede Globo não vai te falar nada disso, né? Então você faz o seguinte, já aperta aqui no meu retratinho, né? Salva esse vídeo para você mostrar para seus alunos. Olha só, a China, para começar, há 40 anos atrás a China era muito pobre, né? E como é que ela se transformou numa das maiores economias do planeta? Ela se voltou para dentro dela mesma. Ela investiu nos chineses, né, na infraestrutura do país. Hoje em dia, os chineses, eles ganham bem, vivem bem, não tem mais pobreza, e o maior mercado consumidor da China é a própria China, né? Então, o que a China está precisando fazer agora? Criar novos mercados consumidores. Então, o presidente Lula mostrou para o Xi Jinping que o Brasil já é a 8ª maior economia do planeta, né? Então, só que aqui tem um defeito, né? A economia, o dinheiro não está na mão dos brasileiros, está na mão de poucas pessoas. A população mesmo, 90% da população vive com R$ 3.500 por mês. Então, junto com o Xi Jinping, nós vamos transformar a população brasileira numa população com dinheiro para ser o quê? Um mercado consumidor gigante, né? Os brasileiros vão ter condições de consumir serviços e produtos, né? Ter qualidade de vida, igual está acontecendo agora lá na China. E aí, o que o presidente Lula fez? Mostrou para o Xi Jinping, por exemplo, que o Brasil aqui tem 9.200 quilômetros de praia, né? Olha o potencial da indústria pesqueira, da construção de portos, né? Território, é o 5º maior território do planeta, né? Vastas áreas para plantio. A China está preocupada com a quantidade de comida que ela precisa ter para alimentar aquele 1,5 bilhão de pessoas, né? Então isso tudo mostrou para o Xi Jinping que o Brasil tem uma localização estratégica dentro do planeta que vai facilitar, né, o escoamento de produtos e serviços para o mundo inteiro. Então tudo isso, né, aliado ao fato de que os Estados Unidos é aquele cara que fica construindo muros em volta de si, né, barreiras, né, em volta de si, de outros planetas e de outros países, enquanto que o Brasil e a China estão construindo pontes, né? O Brasil está construindo pontes entre o Brasil e a China, entre o Brasil e o Japão, entre todos os países, né? Então, o Xi Jinping falou, é aqui que eu vou desembarcar, né? O que você acha? Fala aí nos comentários. Qualquer comparação entre a ditadura militar e a democracia brasileira só pode partir de quem não dá valor à democracia brasileira. Eu tinha 19 anos, eu fiquei 3 anos na cadeia e eu fui barbaramente torturada, senador. E qualquer pessoa que ousar dizer a verdade para interrogadores compromete a vida dos seus iguais. Entrega pessoas para serem mortas. Eu me orgulho muito de ter mentido, senador, porque mentir na tortura não é fácil. Agora, na democracia se fala a verdade. Diante da tortura, quem tem coragem, dignidade, fala mentira. E isso, senador, faz parte, integra a minha biografia, que eu tenho imenso orgulho.